E aí, piscianos, como é que estamos? Bora para mais uma leiturinha? Dessa vez uma leitura geral, tá? Como não podia deixar de ser no começo do mês. Vamos ver o que tá rolando aqui. Rainha de Copas, uau! Gosto. A gente inicia com um pisciano entrando em si. Não é só pensando em si e nas suas próprias necessidades, tá? Não é só isso. É encontrando um prazer novo em ser quem eu sou. Encontrando um equilíbrio aqui entre quem eu sou e quem eu mostro para o mundo. Encontrando uma autenticidade em ser quem eu sou. Até um certo orgulho de ter me tornado quem eu me tornei. Muito bom. Lembrando que quando a gente está falando de Rainha de Copas, a gente está falando sobre emocional. Muitas vezes o equilíbrio emocional, dependendo da maturidade que a gente tem, o equilíbrio emocional ele só vem quando a gente começa a valorizar quem a gente é. Não é aquele orgulho bobo de, eu sou mais eu. Não é isso, tá? É gostar de quem eu sou, de quem eu represento, em nível de paz interna. Eu faço as pazes com as minhas feras, eu faço as pazes com as minhas sombras, eu faço as pazes com o meu passado. E aí tudo fica bem, aí tudo fica na calma. A gente sabe que a gente está em paz quando a gente não sente raiva do outro. Quando a gente não sente necessidade de provar nada para o outro. Quando a gente está na tendência a medir forças com mais alguém, a gente não está em paz. Quando eu preciso agredir ou machucar o outro, eu não estou em paz. Quando eu faço as pazes com o que eu sou, o que eu fiz, o que eu vivi e o que eu ainda quero viver, fica bom. Fica bom ser quem eu sou. Eu sou um pedacinho de Deus. Um pedação, na verdade, a gente é grande, né? Paz, tranquilidade emocional. Vamos ver o que mais eles me mostram aqui. Sete de espadas. Aqui a energia não é bacana, tá? O sete de espadas ele tem uma energia de levar vantagem em tudo, tem uma energia de. A própria carta mostra, através do desenho, tem uma energia aí de corvos. Por que eles estão me mostrando isso logo depois da Rainha de Ouros? Porque você lidou aqui com situações que não foram boas para você. Você lidou aí com sabotagens, com traições. Inclusive é depois de lidar com uma situação assim que você conquistou para você essa paz. E é difícil conquistar a paz depois que a gente passa por situações que são injustas com a gente, que são cruéis com a gente. É difícil, só que depois que a gente conquista a paz depois de uma situação dessas, a paz que a gente conquistou é duradoura. Porque ela vem depois de um processo de perdão, de entendimento, de equilíbrio. Aí é uma paz que funciona. Não é só a paz de, acabou a guerra, agora eu tô em paz. É a paz de eu entendi o motivo de ter havido guerra, eu baixo as minhas armas e agora que eu entendi, compreendi, perdoei, não há mais motivo para que surjam guerras. Porque eu também entendi as minhas dores, os meus conflitos, as minhas sombras. Tudo veio
Tudo foi despertado por dores aí muito fortes para muitos piscianos. Para quem não foi dor, decepções. Só que essas decepções fizeram o pisciano acordar para certas necessidades em si. Observa o nível da conquista. Essa conquista é sua. Não foi ninguém que entregou para você essa conquista. Você conquistou essa paz, essa tranquilidade. Para alguns ainda está caminhando aí em direção a isso, sim. Entretanto, o resultado você já conhece aqui. É o que eles estão mostrando. Um tipo de equilíbrio, um tipo de entendimento muito diferente do que aquele que você tinha. Vamos ver o que mais. A torre. E a gente não está falando aqui de uma separação simples e pura, tá? A gente está falando de um romper meio a meio aí a situação de vida. Por que eu tô dizendo isso? Porque eles gritaram pra mim aqui que o 3 de espadas está no fundo do baralho. Teve uma torre que caiu aqui? Teve. Tá? De uma situação que não era bacana nem digna? Sim, a gente já falou sobre isso em várias leituras, a gente não vai voltar. Entretanto, aqueles gritos de agonia que foram dados no passado são coisas do passado. É aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Toda essa dor levou você a ter constatações a respeito de si que, poxa, dividiram sua vida ao meio porque agora você é outra pessoa. Agora o pisciano sabe muito bem quem é. Agora o pisciano sabe muito bem o que quer. Agora o pisciano sabe muito bem a responsabilidade que ele tem dentro de cada parte da própria vida. Precisou disso aqui? Precisou, mas observa. Mais vale o outro lado dessa torre, que é o que você está conquistando agora, do que o lado anterior ali, onde tinha mais escuridão do que luz. Onde tinha mais ilusão do que realidade, porque a gente tem, inclusive, a lua ali junto com esse personagem. A gente está falando sobre uma situação ilusória. Pode ser com uma pessoa, pode ser com uma pessoa. Pode ser uma decepção no campo profissional, pode você ver aí como encaixa para você. Pode ser, inclusive, família. Essa situação transformou você. Muito melhor, né? Esse equilíbrio, essa coisa que é quase divina. Meus dias são mais retos. Não tem mais tanto alto e baixo emocional. Não tem mais aquela quantidade de conflito dentro de mim para eu resolver. Desse ponto dá para criar uma vida nova. É uma conquista sua. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Lembrando, claro, que é uma leitura bem geral, tá, pisciano? Aqui na descrição do vídeo você encontra o meu número de WhatsApp para leituras particulares. Também, aqui na descrição do vídeo você encontra profissionais de astrologia que fazem mapa astral e profissionais que fazem limpeza e abertura de caminho aí para você, ok? Cinco de ouros. O 5 de ouros saiu para câncer também. Se você tem algum planeta em câncer, seria interessante ver. Quando a gente cai, tudo cai junto. Quando a nossa energia baixa, tudo baixa. Quando a gente está dentro de uma situação como essa aqui, não há finança que resista. Não há caminho que esteja aberto pra gente, porque tudo vem de dentro da gente. Se a gente está numa situação conflitante aqui, para alguns foi sentimento sim, a autoestima desce, e com a autoestima o dinheiro interrompe também, tranca. O material tranca, ele se interrompe. Entretanto, essa carta tem número 5 por um motivo muito específico, ele é a metade do caminho. Aquele trancar, aquele não ter, é a metade do caminho. Mas eu tenho a chave.
Eu sempre tive a chave para abrir a porta. Para os outros 5 que vão somar 10 de ouros. Eu sempre tive. E onde é que está essa chave? Nesse bem-estar aqui que você está conquistando. O bem-estar é a chave. Inclusive, muitos guias dizem que muito mais do que mentalizar e sentir, etc., a lei da atração se baseia em se sentir bem. E é por isso que a gente está falando de bem-estar aqui e de coisas que voltam a funcionar. Com você um pouquinho mais racional? Sim, porque até o emocional aqui está meio abalado, não tem como. Né? Entretanto, observa o caminho que você está perseguindo aí. Quando chegar no topo, se é que já não chegou, um bem-estar. Um bem-estar. Esse bem-estar ninguém mais tira de você. Até porque você entendeu, depois dessas situações aqui, que a sua paz vale mais do que qualquer outra coisa. Você nunca mais vai deixar uma situação tirar a sua paz. E essa confiança de que você sempre vai escolher o melhor para você, de acordo com o seu intelecto, ajuda a manter essa paz aí intacta dentro de você. Vamos ver o que mais a gente tem. Sete de paus. No fundo do baralho, o eremita está muito parecida com a leitura de câncer, tá? Reorganizando aí tudo, né, peixes? Reorganizando tudo o que ficou bagunçado depois dessas situações aqui. Recuperando a confiança, reorganizando as estruturas materiais da própria vida. Mesmo que o mundo diga para você que existe um outro caminho melhor do que esse, você já acordou. Acordou uma luz no peito. Acordou uma certa sabedoria. Teve que passar por essa situação para despertar a sabedoria? Sim. Estamos na Terra. É assim que funciona. Mas o resultado é uma delícia. É uma conquista sua. O resultado, eu ser cada vez mais eu ser cada vez mais autêntico, eu me honrar cada vez mais. Não existe ninguém no mundo agora que possa dizer para você qual o melhor caminho para você seguir. Você já sabe que é a luz de dentro. A minha ideia, o meu querer, o que minha alma atrai para mim, as direções que a minha alma diz que são melhores para mim. Aquela coisa de eu tô dentro da minha bolha, dentro desse mundinho que eu criei, e é o melhor que eu podia fazer em termos de atrair para mim as melhores situações. Porque aí eu não deixo as ideias externas interferirem nas minhas vontades. Porque se eu for me levar pela opinião de todo mundo que quer dar opinião, eu não vou fazer nada, eu vou ficar paralisado. Se eu for dar importância para as críticas que eu escuto, eu não vou fazer nada. A luz do meu peito criou uma bolha protetora em volta de mim. Essa bolha diz: aqui você vai saber para onde seguir. Escuta essa luz aqui que você vai saber para onde seguir. Aqui tem a segurança de você confiar em você para escolher o melhor para sua própria vida. É luz. É o início de uma luz? Sim, estamos na Terra. A gente está recém iniciando muita coisa. É o início de uma luz? Sim. É o início de uma sabedoria? Sim. Só que já é um início. E começar é uma grande, grande vitória. Não é para todo mundo. Quem é que consegue abrir mão da opinião dos outros? É difícil, não é simples. Quem é que consegue abrir mão do que o mundo diz que é certo? Não é simples. Só que observa, você já percorreu esse caminho. A gente teve a Rainha de Copas no começo da leitura.
O crescimento que você alcançou aí em termos internos é para poucos. É impossível que os resultados, tanto financeiros quanto em qualquer outra área, não sejam palpáveis, não começam a ser palpáveis. Você vai ver se é que não está vendo ainda esses resultados. Vamos ver o que mais. A carta da força. Bom, né? Custou muito da sua inocência, né, Pisciano? A vida às vezes propõe situações cruéis pra gente. A gente viu inclusive isso aqui com o 7 de ouros, aliás, de espadas, e com o 5 de ouros. A vida às vezes propõe situações cruéis pra gente. E com essas dores, muito da nossa inocência tem que ficar pra trás. Só que no momento em que essa inocência fica pra trás, a parte forte do meu caráter começa a surgir. Eu começo a deixar de ser um simples cordeiro e eu vou me transformando em leão. Eu aprendo a reconhecer a minha própria força. Ninguém mais segura. Quando eu reconheço a minha força e jogo fora também aquela máscara, as máscaras que a gente vai construindo para ser aceito, sabe? Quando eu deixo isso para trás, eu abro espaço para que a minha força floresça. O que eu posso fazer com essa força que floresce? O imperador responde: construir o meu império. Precisa ser um império gigantesco? Um castelo, uma fortaleza? Não, não precisa. Construir o meu império é ter paz, tranquilidade e estabilidade. Já é um império, pouca gente tem isso. A espiritualidade está ajudando o pisciano? Está. Mas só pode ajudar o pisciano porque o pisciano deu vários grandes passos. Se a gente não dá o primeiro passo, a espiritualidade vai ficar só olhando pra gente. Eu tenho que querer, eu tenho que caminhar. Dava para ter feito a leitura só com isso aqui. Cada vez mais autêntico, cada vez mais orgulhoso de quem eu sou, do que eu construí, do que eu destruí, porque muita coisa a gente tem que desconstruir. Crenças, personagens, amizades, amores, ligações familiares, muita coisa a gente tem que destruir para conseguir construir a vida que a gente quer construir. Às vezes não é nem a vida material, mas a vida interna. De quantas pessoas a gente tem que abrir mão para ter paz? De quantas relações a gente tem que abrir mão para ter paz? De quanta inocência a gente tem que abrir mão para ter paz? Para enxergar o mundo como ele é de verdade e não aquele conto de fadas que a gente imagina. Entretanto, com a inocência que ficou para trás, com o conto de fadas da vida que ficou para trás, a não realidade, a utopia, o meu ser vai dando lugar, abertura, para que a minha parte mais forte surja. Eu dou espaço para essa parte mais forte minha surgir e a conquista da paz é inevitável. Não tem o que eu não possa fazer por mim e conquistar para minha própria vida, não tem. No final das contas, ninguém quer passar por situações ruins, mas muitas vezes,
quando tudo se acalma, a gente consegue entender o porquê de ter passado por essas situações ruins e a gente consegue agradecer o aprendizado. Já é uma grande coisa, né, Pisciano? Pisciano, daqui a pouquinho eu tô de volta, tá? Até lá eu peço que você se inscreva no canal, ative a sinetinha, deixe uma curtidinha nesse vídeo e comenta aqui embaixo um comentário fofo porque eu leio todos, tá bom? Beijo, beijo.